E aí galera, essa é a nossa primeira videoaula e hoje eu vou começar o tutorial Rollable do Unity. Um tutorial em inglês, vou falar aqui obviamente em português. E esse tutorial consiste em uma bolinha andando por uma área e pegando esses quadradinhos aqui. Tutorial bem simples e a ideia é que vocês terminem o tutorial, eu vou mostrar apenas o início. E para começar vamos abrir o Unity e criar um novo projeto. Selecionar aqui a pasta. Um projeto 3D e vou mandar criar. Essa daqui é a tela inicial do Unity, quem já abriu provavelmente já conhece. E você pode reorganizar os elementos aqui. Eu não gosto dessa organização, vou fazer umas modificações. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar um plano. Para criar um plano, eu vou vir aqui na hierarquia, que é onde todos os objetos da minha cena estão. A luz direcional, a câmera principal. E vou criar aqui um plano. Botão direito, 3D Object, Plane. Pronto, vou alterar aqui as propriedades no painel Inspector. O Inspector ele vai dar todas as propriedades do meu elemento. Aqui eu posso ver o Transform, que tem as posições, rotações e escala do meu objeto. Vou alterar aqui a escala dele, a rotação. Vou setar aqui tudo para 0, deixar ele no centro. Tenho aqui o Plane Mesh Filter, que é o objeto em si. Mesh Collider, que vai tratar as colisões com esse objeto. Existem outros tipos de colliders, mas nós não vamos vê-los agora. O Mesh Render, que é para renderizar o objeto no meu cenário. Essas linhas verdes são apenas o Mesh Collider. Quando eu ativo, aqui eu posso ver a malha do meu objeto. E os materiais, que é o material padrão. Então já criei o meu plano. Vou movimentar a câmera só para ficar mais fácil de visualizar. Rotacionar ela. Você pode movimentar os objetos tanto aqui pelo Transform quanto pela tela Scene. Na Scene você vai ter todos os seus objetos estáticos. E na Game vai ser a tela que quando você der play as coisas vão acontecer. Por exemplo, se você tiver uma interface com o usuário, conhecido como HUD, ele vai aparecer aqui na tela de game. Na cena ele vai ficar em um outro local. O game é como o jogador vai ver a cena. Então eu vou rotacionar. O atalho para rotacionar é a letra E do teclado. Rotacionar aqui. Tenho também a tecla R, que é para mexer na proporção do objeto. A tecla W, para mexer nas posições do objeto. E a tecla Q, para mexer a câmera. Eu posso mexer a câmera tanto com a tecla Q, quanto utilizando o scroll do mouse. Clico com o scroll e arrasto. Para rotacionar a câmera, eu clico com o botão direito do mouse e arrasto. Ele não tem limite de tela. Então eu posso mover infinitamente o mouse, que ele vai continuar girando. E para selecionar um objeto, o botão esquerdo do mouse. Quando eu tenho muitos objetos, eu posso também apertar a tecla F. Seleciono o objeto aqui pela hierarquia, aperto F e ele move direto para aquele objeto.
Então já tenho aqui o plano, onde nós vamos movimentar a esfera, a minha câmera e a luz. A luz eu posso rotacionar ela também, ver a direção. E ela não precisa exatamente estar em cima do objeto. Onde eu colocá-la, ela vai iluminar. Ela é uma luz global, como se fosse a luz do sol. Vai estar sempre vindo de cima para baixo, a menos que eu rotacione e faça virar noite, que aí ela não vai estar iluminando a parte de baixo do objeto, porque como se fosse a luz do sol, ela estaria do outro lado da Terra. Então agora eu já tenho meu plano, a luz, a câmera. Vou criar a esfera. Botão direito, 3D Object, esfera. Criar minha esfera, vou zerar as posições dela. E ela está aqui dentro do meu chão. Isso não vai dar muito certo. Então eu vou subir ela só um pouquinho. No eixo Y. Quem já mexeu com alguma outra engine para desenvolvimento de jogos pode estranhar um pouco os eixos do Unity, porque geralmente o eixo Y, quanto menor, mais próximo do solo o objeto vai estar. Mas aqui, se eu descer demais, ele passa do que seria o solo. Você vai aqui no Unity, você vai trabalhar sempre não, na maioria das vezes com Ys positivos. Aumentando o Y, ele sobe. Fora isso, eu tenho a posição X, posição Z e Y sempre para cima. Então já tenho aqui a minha esfera acima do meu plano. E a esfera, ela tem aqui algumas propriedades. Sphere Mesh Filter, que é a malha do objeto. O Sphere Collider, que é um outro tipo de colisor. Aqui no plane eu tenho o Mesh Collider. E na esfera, Sphere Collider. Vou alterar aqui o Collider. Toda colisão vai ser tratada exatamente quando ela bate na esfera. Estão vendo essas linhas aqui, essas linhas verdes? Elas são o que definem o colisor. Se aumentar, a colisão vai ser tratada antes de bater na esfera. Só diminuir depois que bater na esfera. Então aqui já está o diâmetro certinho, vou deixar ela.